São. Não, eu falo lá que tava falando do corno lá, né? Do que fundou o Brasil. Ah, É, sim, o Dom Pedro. isso. Mas é basicamente o problema realmente começa lá, né? Que o cara vai lá, o cara vai assim, olha, eu quero tomar o Brasil. Ah, então pode levar, cara. Fica à vontade aí, né? Aí, tipo assim, eu já li em vários lugares, e, tipo assim, porque antes eu pensei assim, porra, é mentira. Como assim o cara dá um golpe e ninguém nem cortou um dedo, né? Tipo Eu falei isso. assim, não. Aí vai lá, ok, né? Aí vai lá toda hora. Aí todo dia eu falo, opa, vamos mudar o nome da república, vamos fazer uma nova república. Todo dia é uma república nova, né? E aí vai lá, quando dão o contragolpe, né? Resolvem falar pra monarquia, olha, a gente não tá aguentando mais tanta república, vocês não querem fazer a monarquia de volta? Não, a monarquia eu quero que vote pela vontade popular. Eu falei, gente, o pessoal não tá sabendo nem amarrar o cardaço, porra. E vai pegar. Vai. Não, já falei de novo, ô miséria. Ficou irritado, ficou irritado. Acontece. E o cara É, acha que alguém vai conseguir escolher. Tipo assim, alguém tinha que ter levado ele 50 no futuro e falar assim: olha, vamos escolher o menino de 9 dedos. Você acha realmente que um pessoal desse tem capacidade de Mas escolher? isso tá acontecendo a mesma coisa hoje em dia, cara. Por exemplo, a gente fala, olha, a calculadora não funciona, cara. A calculadora é um problema. Mas Aí eu vou o, mudar, cara. o Bolsonaro fala, olha, eu sei que não funciona, mas vocês têm que ir lá votar, pô. Tá ok? E ainda querem falar mal do petista. O Bolsonaro, na minha opinião, é o petista, cara. É o petista 22, tá ligado? É o petista de direita. É, pô. Não, cara, o pessoal fala mal da Janaína, mas ela já tinha previsto isso aí, né? Ela já tinha, Mentira. ela já tinha cantado a pedra, mano. Ela é o oráculo. Do Matrix, né? Parece mesmo, cara. Só mudar a cor da pele um pouquinho. Mas, é, Oh, meu Deus. Tá vendo? Tipo assim, a nossa história, cara, é só o cômico e o trágico. É só o cômico e o trágico. Porque esse problema, por exemplo, de não ter um patrono nas famílias, né? Já começou também na monarquia brasileira, né? Que, ou no final dela, né? Que naquela tomada lá da monarquia, né? No golpe da república, os negros ficaram sem a indenização deles, né? Já começou ali o primeiro golpe para cima do povo deveria brasileiro. ter uma indenização. Isso. E aí Foi junto acaba com a Lei Áurea, veio. Aí tinha que ter essa indenização. isso, a monarquia ia fazer o pagamento, né, da indenização das pessoas, das pessoas escravas, né? Não vou falar só negros, porque eu não sei. Cara, é tanta falsificação que eu duvido que sejam só negros, né? Mas iam fazer a indenização dessas pessoas. Então, quer dizer, o cara ia conseguir indenizar o dinheiro dele, ia criar a casinha dele, né? Fazer lá, comprar o terreno dele. Aí, se ele bem quisesse trabalhar de novo para aquele fazendeiro ou para outro, ele trabalhava, né? Ou entrasse para as fábricas, né? Que estavam surgindo. Mas não, o cara ficou praticamente fudido, né? Teve que. Ei, caramba. Começar. Oh, quase de novo, ó. Ele ficou. Ele ficou brasileirado, ele ficou brasileirado. brasileirado, e aí ele teve que ir lá, as primeiras favelas surgiram, né? Dessa forma. Então Comunidade, cara, não é favela, pô. conglomerado. De pessoas. E aí foram os primeiros que surgiram. Então, é, o primeiro problema do Brasil foi aí. E aí são pessoas que não sabiam de onde veio, para onde estavam indo, né? E o que que elas iam passar para frente? Porra, ou Não sabe a sua própria pombas história, nenhuma. né, cara? Eles iam passar pombas nenhuma para frente, né? Então, é, é um monte de brasileiro realmente sem identidade que ele não sabe da própria história, né? E se ele não sabe da própria história, o que que ele vai passar pro filho dele? Sim. E assim, claro que eu acho que E essa não é frase. só e também não é só brasileiro, porque vinham os europeus também, né? Os portugueses, o- os italianos, vem um monte de polonês, chinês também, vem japonês, um monte de gente também na mesma situação. Muita gente pobre, muita gente fugindo de guerra, muita gente que não sabe nem da própria história. Não vou falar todos, nem a maioria, mas muita gente assim, né?
E essa miscigenação brasileira, o Brasil é o arruela do mundo. É que agora eu esqueci, velho. É isso, cara. Mas é basicamente isso. Então o problema do Brasil é que não é uma falta de conhecimento da própria história, né? E, e ao invés de reconhecer que não conhece a própria história e assim, pelo menos tentar reescrevê-la com a verdade, né? Não. Então todo menino de cor, ele acha que ele é um descendente de escravo, mas muitas vezes não é. Wakanda, Muitas pô. vezes Ah, ele, lembrei. ele Peraí, você queria concluir? Desculpe. só concluindo aqui. Então muitas vezes ele acha que ele é um descendente de escravo, né? Ele acha que o tataravô dele era um cara pobre, às vezes não era, sabe? Então, às vezes ele foi um cara que tinha condições, às vezes era uma pessoa importante lá do continente onde veio, né? E foi sequestrado. Às vezes, realmente, o tataravô dele era um vagabundo também, né? E ele acha que era realmente, né, o rei T'Challa. E é um desconhecimento, né, da própria história. Pode falar, Guilherme. Ah, certo. Tem uma frase, uma situação que atribuem a Winston Churchill. Não sei se é dele, né? Às vezes é difícil saber. É assim, eles entre a guerra e a peraí, como é que é? Entre a guerra e a desonra, eles escolheram a desonra para evitarem a guerra e agora terão ambas, né? Eu acho que se existisse essa frase naqueles tempos, eles não teriam deixado que o golpe da República acontecesse, né? Porque essa história de não, nós não queremos conflito, isso aí, sabe? Olha, eu basta que você estude em uma escola pública de hoje em dia. Não precisa nem assim, estudar, não, frequentar uma escola pública, não precisa nem estudar nada. Você já entende que isso aí é balela, né? As nossas mães sempre dizem coisas do tipo: é só você não provocar, é só você não andar com não sei quem que você não vai ter problemas. Não é verdade, né? O Hum. problema ele vem atrás de você, né? Tá lá quieto no seu canto, você leva um pescotapa de alguém, você não consegue ver, chutam as suas coisas, roubam o seu material, né? Você dá uma pescada lá, tá numa aula chata, você dá uma dormida quando você acorda, roubar no seu boné, o seu Caramba, guerra, que material, vida não sei o triste, quê. hein? Era horrível. Aí, assim, você entende que não tem essa, sabe, Virou um de... desabafo agora. Querido Não, diário. nas pequenas coisas, você vê que as grandes coisas, elas funcionam do mesmo jeito, né? Porque, como diz aquele ditado, quem rouba 10 rouba 1000, né? Rouba 100, quem rouba 100 rouba 1000, enfim. E assim, não tem essa de eu vou ser pacífico aqui e acho que o ladrão vai ficar com pena, vai ficar com dó e vai deixar de me roubar. Não existe isso. É claro que os caras estavam com más intenções. E assim, é muito óbvio o negócio, né? É, no, eu não lembro mais a data, mas aconteceu lá a assinatura da Lei Áurea. Um ano depois eles dão um golpe. Pô, velho, coincidências Foi o na, grande na polícia não reset da acontece. época, pô. Inclusive, foi o Olavo que falou, né? Que não existe coincidências na política, né? Você vai dizer que isso daí foi só coincidência? É claro que tinha uma cacetada de milico lá que não gostava do pessoal que não reflete muita luz, né? E eles não devem ter gostado nada disso. Nada disso. Ah, como assim? Agora esse pessoal aí vai ser gente, esses escravos. E acho que nem era tanto uma questão de cor, né? Poderia até ser, mas o escravo mesmo, né? Independentemente de como ele parecesse, ele era visto como uma pessoa inferior, né? Mais ou menos como hoje as pessoas tratam assim os trabalhadores mais humildes, né? Você pega, por exemplo, um pedreiro. Aqui, o pedreiro tem a fama de ser um
alguém assim muito baixo na escala social. Aqui o pedreiro, ele é rico. Não sei aí, cara. Sim, sim, ele é rico, mas as pessoas olham torto para ele, como se ele fosse também né, assim como as pessoas olham para um lixeiro, né? Fala, um lixeiro, né? Credo, mano. Ou um gari, né? Elas olham torto para eles, como se eles estivessem baixo na escala social, sendo que eles são trabalhadores como qualquer outro. Alguém tem que fazer o serviço, né, cara? Pode não ter glamour naquilo que eles fazem, né? Mas é um serviço digno e importante, né? Vá você ficar sem lixeiro. O que acontece, né? Já teve umas greves aí. Teve, né, cara? Mano, o negócio fica tenso, viu? Mas enfim. E aí, imagine se essas pessoas, né, elas começam a ascender socialmente. Algumas pessoas vão ficar incomodadas, né? Você vê que quando como é que é as viagens de avião, elas começaram a ficar mais baratas e pessoas assim comuns, né, puderam viajar, Pra já tinha Disney. alguns torcendo o nariz. Você fala, agora essa classe médiazinha aí quer ir pra Disney, né? E eu não tô falando por experiência, eu nunca nem pisei num avião, tá? Mas você ouve histórias de pessoas que ficam incomodadas quando. Não, e usaram isso também por conta de política, né? Com o Lula, com o menino de 9 dedos, foi possível a empregada doméstica ir pra Disney. Agora com esse capitalista aí do Bolsonaro, tá tudo mais difícil, esse Paulo Guedes aí, sabe? Sim, eles usam politicamente. Claro, né? O Lula pegou o começo do socialismo, que é a melhor época de todos, né, de todos os tempos, que é quando tem muito dinheiro para jogar pro alto, né? Fazer aviãozinho igual o Silvio Santos. E ele vai Então, pegar a melhor época agora, cara, porque o Cuquinaro fez as estatais bombarem de recursos aí. parou de roubar, sobra um pouco de dinheiro, né, em caixa. Aí depois eles tentam pegar tudo Cara, de tá novo. sobrando bastante dinheiro, viu? A Petrobras, só o lucro com o Cuquinaro foi o rombo que o ladrão fez. Tu tem noção que Mas eu não teve sei o auxílio emergencial e mesmo assim o Brasil tá em. Tipo assim. Tá diminuindo o déficit? Tem um nome, né? Deflação. Deflação. mas na verdade eu não sei se tem em caixa. Eu acho que nunca teve, sabe? O que tem é assim aquele não é capital de giro que fala, mas assim é um dinheiro que você sabe que vai ter, porque tá indo muito, mas tá vindo muito também. Então equilibra. Mas de ter sobrando, eu não sei se tem não. Tem, cara. Tem, pô. Eu Tem sei sim, cara. Porque o Cuquinaro, ele reverteu, cara, a situação da Petrobras. Então, se ele conseguiu fazer ela gerar 80 bi de lucro e a Caixa também, né? E não Esse lucro foi vai só pra onde? Exatamente, não foi só a Petrobras, foi Correios que ele reverteu. O Correios, pensa só, tu tens uma empresa que não paga impostos, não paga um monte de coisa e dá prejuízo. Como pode isso, cara? E é única no mercado, né? E é aí, exatamente, é monopólio. Como pode? Como pode? Não existe isso. Então, acabou a mamata. Até a Oi tava dando lucro. A Oi? Pô, a Oi começou a dar lucro agora, esse ano, e agora começou a dar lucro de novo. Pois Então, tipo é. assim, esse lucro eu não sei o que ele tá fazendo com esse lucro, mas o que acontece? Durante o governo do Nove Dedos, nenhuma das estatais dele deu lucro. No governo Dilma, a mesma coisa. No governo FHC, a mesma coisa. No Temer, pelo menos parou de sangrar. E aí do Bolsonaro deu lucro que no governo de todos eles não deu. Então, tipo assim, o Cuquinaro fez alguma coisa que, se nós com o menino de 9 dedos sentar lá, ele vai conseguir realmente. Ele vai conseguir fazer o que o velhinho falou, que o Bolsonaro preparou toda a máquina, colocou todo o lubrificante e vai entrar, que é uma delícia. Presta atenção, tá falando, cara. Cuidado.
Mas o negócio que ele fala é o seguinte, a propaganda que ele fala é: eu simplesmente deixei de roubar, tá ok? É isso que ele fala. Mas eu não duvido, cara, que seja isso. Deixa de Muitas pessoas roubar, acreditam nisso. Que se não roubar, sobra bastante. mas, É claro, né? tipo É, assim, é lógico, né? o cara, Não, mas é é. aquele negócio que eu falei, e ter aquela matéria sobre médicos estarem. Ninguém lembra disso, né? Como é que é médicos salvam vidas? É, tinham médicos só em Minas Gerais ocupando 10 cargos ao mesmo tempo, né? Então imagina a nível Brasil. Mas Aqui cargo público? é eles fazendo, porque é proibido eles pegarem e fazerem 2 plantões, né? Em hospitais públicos. E aí eles estavam fazendo em 10 hospitais Mas ao tinha mesmo tempo. médico que tava pulando o muro do. Eu vi esses dias, cara. O médico tava pulando o muro do hospital pra ir embora do plantão. Aí a Pra... câmera pegou. Então, Cara, pior ainda. que Então, tipo assim, loucura, mano. pensa, isso só o que o TCE, eu acho que foi, não sei se é o TCE ou se é o TCU, pegou. Imagina, tipo assim, realmente fazer um pente fino de fato, né? O que não pega. E isso, em Minas Gerais, deu na casa dos 500 milhões por ano de folha de pagamento, fora o outro desperdício também com funcionário, né? E a máquina pública todo mundo sabe, né? Se 1 quilo de frango que qualquer um compra é R$ 10, o Estado ele compra a 30, R$ 40, Ou né? 100, né? É isso. Então, tipo assim, se o Bolsonaro de fato fizesse uma caça às bruxas, cara, ter carro voador que teria até o final desse mandato dele. Só esse primeiro. Eu falo sério, cara. Ou o Elon Musk pedia cidadania brasileira pra botar esses Ele carrinhos dele já aqui, veio ó. aqui ver como é que funcionava, né? Então, tipo assim, é uma coisa de outro mundo. O que acontece com os recursos brasileiros. Que aí entra naquele. Uma coisa também que o velhinho já falou, que eles forçam tanto a questão do roubo a números astronômicos que realmente fica para qualquer leigo que vê achar assim, não, cara, é mentira. Como é que alguém rouba 100 milhões, 100 bilhões E de ninguém um faz startup nada. e ninguém faz nada? Isso é fake news, cara. Isso não existe. Mas realmente dá para entender que não existe, cara. Não... Se tu falar pra qualquer pessoa dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, o que aconteceu aqui no Brasil, eles vão achar que é mentira, que a gente tá inventando coisa, sabe? Mas, É, é, infelizmente, veja que quando eu falei que se não roubar sobra, pode parecer óbvio, mas assim, não é só o problema do roubo, porque tem muita coisa, tem muito lugar no qual o dinheiro para que é, em teoria, legal, né? Mas assim, o problema não é só o dinheiro estar sendo desviado. Até quando o dinheiro está indo para o lugar certo, entre aspas, isso é um problema, porque nós estamos falando de um estado ineficiente. é. Então, se você tem um monte de cabide de emprego, um monte de vagabundo que não faz nada, só parasita, mesmo se não tiver ninguém roubando, você ainda está desperdiçando uma tonelada de dinheiro. Então, o roubo, ele é parte do problema. Ah, tá, não tá mais roubando, tá, mas ainda tá desperdiçando, né? Então, são dois problemas. E aí você tem um monte de gente que tem um trabalho pífio, que tem um trabalho inútil, né? Não dá nem pra chamar de trabalho, só tá lá mamando mesmo. E esse pessoal ainda rouba. Então, quer dizer, recebe dinheiro pra fazer nada e ainda tem que ir atrás de mais dinheiro ilegal. É uma dupla ofensa. Né? Mas realmente, o que você tá falando aconteceu bastante na fake me aí, mano. Aconteceu muito, por exemplo, o Bolsonaro, ele se gaba de falar que durante a pandemia ele mandou dinheiro pra todo mundo aí. E é verdade, cara. Só que o que Nossa. aconteceu nos estados? Os caras pegaram e fizeram contrato com. Como é? É negócio de camisinha. Não foi? Fábrica de maconha. Cara, várias coisas desse tipo. Abrir covas com empresas de calcinha. Várias coisas que vocês estão falando aí que eu não sei nem. É muita coisa que aconteceu, né?
Como é que é? Um menino de 19 anos, né, que vendeu um monte de Ah, foi fake no GTI Rio, lá no Rio. Realmente, cara, ele trollou geral, tá ligado? E o cara deu no pé com o dinheiro e ficou por isso E mesmo. tchau, exatamente. Aí E depois se foi, tivesse falado algo contra o Xandão, né, aí já tinha achado ele. foi por isso que o Wilson, né? Wilson, sei lá, Isso. ele foi demitido. Viu? Obrigatoriamente. É, ele foi despejado do cargo, tá ligado? Por conta dessa parada aí. Né, nós tivemos os dois casos. O dinheiro sendo mal aplicado e o dinheiro sendo desviado, né? Roubado durante a pandemia. E assim, eu não acho que ele deveria ter feito isso. Por que, que o governo federal não poderia ter cuidado disso? Vamos nós comprar e aí a gente Não pode fazer porque mudar. o Xande, o esposo da Carla Pérez, Ah, ele fez uma determinação lá que a federação, né, a União não poderia intervir quer no, dizer, no então que não é é que não feito pode, nos estados. não, não podia, né? Não foi Por causa podido. de. Não sei. Tem que Não, inventar uma não nova foi. palavra aí, cara. A gente pode inventar a letra, a gente pode inventar a palavra. Não foi podido. Ótimo, ótimo. Não foi. Esse é o passado mais que imperfeito. É, Né? é tipo isso. A gente tá aprendendo aí as conjugações, cara, por conta do Xande. Olha aí, que cara bom. Se ele pode quebrar a lei do multiverso e da loucura, por que a gente não pode também um pouco criar uns passados, botar mais um prisma Exatamente, dessa pô. coisa aí? Exatamente. Assim, no Brasil existe um negócio chamado feminicídio. Putz. Tipo, Queimação como assim, de mano? filme, né?